No intervalo, a questão aqui continuou. E o professor Francisco, de alguma maneira, estava associando o destino dos embriões com a questão do transplante, ou seja, os responsáveis por esse embrião fariam uma doação, e aí seria mais razoável a utilização? Como seria essa? Eu estava tentando dizer que o direito é uma ciência prática e se destina a resolver problemas concretos que aparecem. E agora nós temos um problema de saber se o investigador, o pesquisador ou o médico poderá utilizar os embriões sobrantes para aproveitar as células extra e as células-tronco. A nossa Constituição garante o direito à vida. Em princípio, o embrião é sagrado, não pode ser tocado. Mas, de acordo com princípios que informam a bioética e o biodireito, o princípio da autodeterminação, o princípio da beneficência, poder-se-á conceber uma linha intermediária que, da mesma forma que a lei dos transplantes permite o transplante mediante autorização do próprio disponente ou, depois da sua morte, autorização dos seus parentes, creio eu que se poderia encaminhar por uma solução intermediária permitindo-se a utilização desses embriões sobrantes, desde que os donos do material genético, isto é, o dono do sêmen e a dona do óvulo, permitissem que o embrião decorrente dessa fecundação sobrante pudesse ser utilizado para fins terapêuticos, para fins puramente dirigidos ao progresso científico e em benefício da saúde total. E parece que o senhor, ao abordar a questão do transplante, remonta uma questão também do momento da morte, né? Porque a questão da morte cerebral e de uma pessoa que vai ter uma vida vegetativa, esse órgão é doado, não aproxima, professor Telles, da questão também da noção do que é a vida, de certa maneira, com o transplante a gente já ficou diante do que é a morte, né? É morte cerebral e não o parar de respirar. De certa maneira, essa questão, se caminhar nesse sentido, não vai se colocar semelhantemente em relação à vida? É uma aproximação perigosa, né? A gente está falando do início da vida. Mas há uma aproximação se nós vermos que o conceito de morte ele mudou, né? E mudou não porque a ciência avançou, mudou por questões muito pragmáticas, muito práticas. Os transplantes já estavam sendo possibilitados através da pesquisa da imunologia. Precisava-se de tecido humano de transplante. O coração estava tendo a perspectiva de transplante, ele não pode ser transplantado quando para de bater. Os cientistas e a medicina se colocaram o seguinte: olha, nós temos que mudar o conceito de morte. Esse conceito de morte está obsoleto. Tem pessoas precisando de órgãos e tem pessoas que estão literalmente mortas, isto é, não mais se interagem com o meio e estão lá vegetando, né, entre aspas. E esse conceito mudou. Eu digo perigoso porque o conceito de vida também pode mudar, né? Quer dizer, e aí mudar em termos de valores. Quer dizer, aí nós não podemos ser tão pragmáticos. Nós vivemos numa sociedade de mercado. Essa mudança pode trazer consequências deletérias para a própria constituição da sociedade. Será que nós... O estava querendo também falar sobre isso. Eu achei que a questão de participação dos pais como potenciais doadores dos tecidos, dos conceptos, é um conceito e uma ideia interessante. Até a fecundação assistida, o conceito, a conceição e o concepto eram associados e cobertos pelo mistério da conceição. Com a fecundação assistida, a fecundação foi separada de implantação. E a implantação é decidida pelos pais. Então, a partir do momento que isso aconteceu e que nós aceitamos esse fato de ponto de vista prático, os pais podem também, eventualmente, dispor de doar os conceptos que não serão mais implantados e, portanto, nunca terão a possibilidade de se tornarem seres vivos. Isso é uma possibilidade interessante a discutir na utilização dos embriões sobressalentes. Seria razoável esse caminho, Padre Aníbal? Olha, eu entendo que a gente tem que ter muito cuidado ao compreender o que é legislação. Porque a legislação, ela tem esse poder autorizativo. Eu só recordaria que, por exemplo, os experimentos feitos no período nazista eram legais e dentro dos conceitos da época éticos. É a questão desses valores utilitários que podem variar
francamente, abertamente, ao longo da história das situações políticas e das tensões sociais, e que se eles caminham separadamente de valores fundamentais, nós podemos ter verdadeiras atrocidades que a sociedade humana tem experimentado muito. Eu acho que o tema, quando fala em célula-tronco, em transplante, tudo isso tem um certo vigor de entusiasmo, mas as grandes questões bioéticas e morais, elas tocam no valor da vida como um todo, não é? E a nossa sociedade, ela é profundamente indiferente à vida. Ela é indiferente à vida, é só observarmos as guerras, a violência em nossas cidades, as crianças sem futuro na rua, o desemprego, não é, a falta de acesso à escolaridade. Portanto, é uma sociedade que, do ponto de vista pragmático, opta, por exemplo, por programas econômicos com grande exclusão. E que optará também, certamente, isso é muito provável, pela exclusão não só de embriões, como dos mais fracos. Eu acho que a eutanásia é a próxima discussão, é uma discussão já muito candente em diferentes países. Quer dizer, o quanto a vida é útil, o quanto a sociedade quer pagar o preço da vida. E, portanto, o grande risco é quando a gente perde os valores absolutos e passa a relativizar a vida e olhá-la do ponto de vista do direito positivo, onde a legislação define a legalidade, mas jamais definirá a moralidade. Num artigo recente para o Jornal da Ciência, da SBPC, a professora Maiana Azatz, da USP, levantava um conflito também com isso. Bem, se esse embrião vai embora, e como é que fica a vida daqueles que com distrofia muscular poderiam, com isso, se recuperar? Professor Radovano, como é que seria essa questão? Bom, efetivamente isso é uma possibilidade de terapia para as distrofias e, como eu falei, o interesse eventual de utilização de células embrionárias especificamente dirigido para as doenças genéticas. Portanto, isso é uma possibilidade que deve ser contemplada. Pois não, professor Neves? É interessante, porque você falou que a sociedade não dá valor à vida, né? Quer dizer, não está valorizado. Acho que não é bem assim, mas voltando a essa utilização dessa vida, né? Que é uma pessoa em potência ou em potencial, é para salvar a vida, para aliviar sofrimento, para aliviar dor. Agora, como a gente faz isso? Essa proposta de doação é uma proposta que traz no seu bojo o valor da solidariedade, não é? Quer dizer, o valor do altruísmo. Agora, o que nós temos é que essa sociedade que consome, capitalista, que tudo vira mercadoria, nós temos capacidade, eu pergunto, nós temos capacidade, por meios legais, de barrar isso? Eu acredito que sim. A própria Constituição brasileira... Eu queria aproveitar o gancho do padre Aníbal e também da sua tese, chamar a atenção para uma questão que me parece importante, é que esses assuntos não estão assim jogados na sociedade. Nós temos o Comitê Nacional de Ética na Pesquisa, temos comitês regionais que estão dirigindo essa pesquisa científica. De modo que não é só o que nós achamos, o que o direito permite, mas mesmo essa prática que eu estava aqui sugerindo, de um consenso, digamos, dos geradores do material genético, tudo isso também podia e deveria ser controlado pelo Conselho Nacional de Ética. Eu acho que tudo isso pode ser organizado de modo a respeitar valores fundamentais, a que muito bem se referiu o padre Aníbal, mas respeitando também o mínimo que o direito possa oferecer como garantia de saúde, de melhoria para essas pessoas que precisam do auxílio das células-tronco. Bem, nós já vimos que tem um aspecto aí se encaminhando para alguma conclusão e que é necessário, de certa maneira, uma prevenção para que isso não vire, né, uma coisa sem controle. Nós vamos discutir isso no próximo bloco, depois do intervalo.